pouquinho mais complicado? Porque o esforçar, ele requer de mim, ele requer de você força. Ele quer de mim, requer de você coragem. Eu não consigo me esforçar e ficar quieto no meu lugar. Aí às vezes acontece isso. A alma chora, a alma fica enferma. É aquela tristeza que te consome por dentro. E vai te consumindo, e vai te consumindo. E aí o que fazer? Aí uma das primeiras coisas que dá vontade, sabe o que é? Eu me isolo, eu paro. E quando eu me isolo, eu paro, automaticamente eu deixo de vir à casa de Deus. E quando eu deixo de vir à casa de Deus, à casa do Pai, eu estou perdendo a ligação direta com Deus. Aí você pode falar assim, irmão, mas eu não concordo, eu discordo, porque eu posso servir a Deus em casa. Pode. Você pode servir a Deus em casa. Mas Deus, olha bem, Jesus, ele veio e passou 33 anos, tá, no seu ministério, sofrendo, sendo chicoteado, humilhado, para que esta igreja fosse formada. Aleluia! E se essa igreja foi formada por Jesus, é para que nós viéssemos congregar nela. Aleluia! Não foi para ficar só as paredes, aqui as 4 paredes e fazer, não. É verdade, Jesus. Aí a palavra de Deus vai falar o seguinte, Salmo 91. Aquele Que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. nós sabemos, nós fazemos ao contrário porque nós queremos. Mas nós sabemos o que fazer. Agora, às vezes é necessário nós lembrar, às vezes é necessário nós reconhecermos aquilo. Então, se eu sei que aqui, no esconderijo do Altíssimo, aqui eu tenho proteção, a palavra de Deus não está falando que eu vou ter proteção na rua. A palavra de Deus não vai estar falando que eu vou ter proteção lá no meu trabalho. Ele está falando que aqui nós estaremos seguros. Aí às vezes eu falo assim, mas seguro de quê? Pode ser que uma bala perdida ou um maluco entre aqui agora, com uma arma, como acontece aí nesses outros países, entrar com arma, matar todo mundo e acontecer uma tragédia, aqui nós estamos seguros. Não estamos falando só disso não, nós estamos falando de segurança de alma. Aleluia. É disso que a palavra fala. Aqui nós estamos seguros por quê? Porque nesse momento aqui nós estamos com a mesma ligação em corpo, alma e espírito. Se algo acontecer comigo aqui agora, com você agora, nós sabemos para onde nós iremos. E eu lá no meu trabalho, na rua ou em casa, às vezes nós não temos, sabe, essa ligação que Deus quer de nós. Então é necessário que a gente venha entender isso, que a gente venha lembrar a todo momento isso. Sabe, porque no trabalho, porque na rua, porque no colégio, nem todos lá, nem todos têm o mesmo entendimento da palavra, nem todos servem o mesmo Deus a qual nós servimos. E isso eu não estou falando que essas pessoas são más, não, eu estou falando isso. Eu estou falando de ligação diretamente com Deus. E é mais fácil nós, como cristãos, a gente se envolver com as coisas lá de fora, do que alguém que está lá fora se envolver com as coisas do Pai, do Rei. Aleluia. E aqui não, aqui está todo mundo na ligação. A primeira vez que eu entrei numa igreja cristã, eu não era evangélico, eu não era crente. E eu entrei. E quando eu entrei, eu senti a diferença. Por que eu senti a diferença? A palavra de Deus vai falar o seguinte: que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, que nós levantamos as nossas mãos e falamos, Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Quando nós levantamos a nossa mão e fazemos isso, nós damos o nosso primeiro passo. E quando nós damos esse passo, automaticamente o nosso nome é escrito No livro da vida. no livro da vida. Não é tudo nós sabemos disso. Nós não sabíamos. Nós sabemos porque depois passamos a frequentar a palavra de Deus, assim o diz. E quando isso acontece, há uma conexão com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conecta com o nosso Espírito, um Espírito que está adormecido em nós. Aí o nosso Espírito, ele reconhece agora que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, agora nós passamos a fazer a vontade do Pai. Aleluia. Aleluia. Nós passamos a fazer a vontade do Pai.
E a vontade do Pai é que os seus filhos façam a sua vontade. Não tem um pai, olha só, não tem um pai que queira que o seu filho faça uma outra vontade. Vai ser apresentado uma criança aqui hoje, é isso? Não é quem é o pai da criança? O pai e a mãe. Eu vou fazer aqui uma pergunta a vocês. Vocês são cristãos? Vocês já levantaram a mão e aceitaram Jesus como Salvador da vida de vocês? Ainda não. Perfeito. Mas nem um pai e nem uma mãe quer o mal para o seu filho. Às vezes, né, o pai, eu não estou falando que vocês fazem coisa errada não, tá? Me entenda, né? Eu só quero dar um exemplo, tá? Nem o pai, nem uma mãe, por mais errado que esteja, não querem que o filho trilhe o caminho errado. Essa é a vontade do pai. A sua vontade como pai é a minha mesma vontade como pai. Quero que o meu filho e a minha filha, eles trilhem um caminho de paz, que eles trilhem um caminho de sucesso, que eles sejam felizes, né, na sua vida de criança, de infância, de jovem. É menino ou menina? Menino. Menino. Que ele seja, né, um adolescente, que ele seja um jovem de sucesso, que ele seja um adulto e que tenha uma família, uma esposa e filhos, e que ele trilhe, né, um caminho de sucesso, que ele tenha um bom emprego, que ele tenha uma boa casa, que ele tenha um bom carro, que ele seja muito, e muito, e muito feliz. Isso é a vontade do seu coração como pai, é a vontade do seu coração como mãe. Aleluia. Mas às vezes depende de nós, sabe? Depende de nós como pai e mãe. O que a palavra de Deus nos fala? A palavra de Deus nos fala o seguinte: ensinai o seu filho ensinai o seu filho o caminho. No caminho. É no caminho. Veja bem. Ensinai o seu filho o caminho. Ensinar o seu filho no caminho que se deve andar. Não é ensinar o caminho. Porque quando eu falo, eu vou ensinar o meu filho o caminho, eu estou ensinando a ele o caminho, mas eu não estou no caminho. Olha a diferença. Tá? Eu vou ensinar o meu filho o caminho, mas eu não estou no caminho. Agora, quando eu ensino o meu filho no caminho, nós caminhamos juntos. E isso não é uma certeza que lá na frente tudo venha a ser mil maravilhas. Mas nós, como pai e mãe, estamos ensinando o que é certo. Aí a palavra de Deus vai falar para os filhos, né, quando eles começam a ter entendimento igual o meu, que está um rapaz, né, um jovem com 16 anos, a palavra vai dizer o seguinte: que todo filho que honra pai e mãe, eles têm vida longa, têm dias prolongados, eles serão felizes aqui na terra. Aleluia. Olha como Deus é bom. E a palavra de Deus vai falar mais, que Deus ele tem um compromisso com todos aqueles que têm compromisso com Ele. Tá? Deus ele tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Porque quando nós temos um compromisso com Deus, nós nos tornamos filhos. E quando nós nos tornamos filhos, a palavra de Deus vai falar que o Pai, ele tem o maior prazer em nos atender. E às vezes a gente tem que ficar, sabe, irmãos, lembrando isso dia após dia. Dias e após dias. Para quê? Quando tudo isso acabar, quando tudo isso vai passar, daqui a anos, daqui a décadas, 10, 20, 30, 40, 50 anos, não sei. Mas nós não estaremos mais aqui. Quem vai estar agora é o seu filho, meu filho. Talvez, se Deus nos considerar, né, bastante saúde, quem sabe. Mas nós também com 90 anos, 95, 100, a gente não pode fazer mais muita coisa. É eles que têm que fazer. Então cabe a nós como pai. Cabe a nós como pai ensinar, né? Para que a igreja do amanhã ela seja uma igreja fortalecida na sua palavra, sabe, que a pessoa possa entender. Se eu pegar qualquer criança, né, aí que não é da igreja, se eu perguntar a ele como é que ele é formado, como é que ele foi formado, ele vai falar coisas que até minha mente não quer nem imaginar, tá? E se perguntar o teu corpo é formado de quê, ele vai falar: não, eu só tenho um corpo, se morrer aqui acabou, não tem mais nada.
Ele não sabe que tem que prestar conta um dia para o Pai. Ele tem que prestar conta da alma. E essa alma, ela só tem dois caminhos. Ela não tem uma terceira via, só tem dois. A minha alma, a alma dessa criança, ela só tem dois caminhos e ela vai seguir. Ou ela vai para o céu, ou vai para o inferno. Não tem três termos, só essa. A escolha, né? A escolha hoje é nossa. Para que a gente possa entender e compreender, ensinar o que é certo e o que é correto. Para que essa criança ela venha ter um caminho de paz. E para que nós hoje, a gente também possa seguir nessa caminhada e deixar, sabe, irrepreensível, deixar imaculado o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Irrepreensível. Imaculado é o quê? A palavra de Deus é falar que imaculado é sem defeito, não é isso? Não é isso? Um cordeiro imaculado é o quê? Um cordeiro sem defeito, não é isso? É sem mancha. Sem o quê? Sem ruga, é isso aí, sem doença, sem enfermidade. É assim que nós temos que ser na presença de Deus. Sem defeito, sem mancha. Né? A palavra de Deus vai falar que, se a gente ver um pouquinho antes, vai falar que é amando uns aos outros. Vai falando que é admoestando, né, uns aos outros. É ensinando, é encorajando uns aos outros. É isso que a palavra de Deus vai falar. É respeitando, sabe, a hierarquia, é respeitando a liderança. E quando eu estou falando isso, eu não falo somente na igreja, eu estou falando como um todo. É em casa, é no trabalho, é no colégio. Sempre vai ter alguém acima de nós. Sempre vai ter, irmãos, sempre. Porque foi para isso que ficou a liderança. Se não fosse assim, Deus não tinha deixado líderes. Deus tinha deixado as coisas correr de qualquer jeito. Não, todo mundo manda. E as coisas não são assim. Tem que ter ordem e decência. E a gente sabe muito bem disso. E se a gente sabe muito bem que tem que ter ordem e que tem que ter decência, por que é que a gente não acata e não segue as ordens? Sabe que dificuldade, às vezes, tão grande é nossa, de seguir ordens de outras pessoas. Não. Quando nós seguimos as ordens, nós somos obedientes, algo na nossa vida vai acontecer. Sabe? Às vezes não acontece imediato, mas as coisas começam a caminhar. Se humilha, vamos se humilhar. Sabe, é nas asas da humilhação que nós crescemos. Aleluia. É no choro da noite, mas na alegria da manhã, grandes coisas acontecem em nossas vidas. Glória a Deus. E por que eu estou falando isso, irmãos? Estou falando isso para que a gente possa entender e que a gente possa cuidar. Assim como a gente cuida do nosso corpo físico, a gente também possa ter o mesmo zelo, o mesmo apreço pela nossa alma, pelo nosso espírito. Aleluia. Que a nossa alma ela seja pura, que o nosso espírito seja puro, né? Que o nosso corpo seja puro, tudo isso seja puro para quê? Esperando a vinda de Jesus. E Ele virá, isso é certeza. Ou virá coletivamente ou individualmente. Ninguém escapa dessa. Ninguém. Sabe qual é a minha maior alegria hoje? Antes eu ficava desesperado quando alguém morria na minha família. Ficava triste, sabe, aquela coisa de consumindo por dentro. Hoje, quando eu sei que alguém morreu, a primeira pergunta que eu faço é essa: ele aceitou a Jesus como Salvador? Será que ele aceitou? E quando alguém fala assim, não, ele antes de morrer ele aceitou, ou ele já era um cristão, ele já tinha aceitado Jesus como seu Salvador, minha alma, sabe, fica tranquilo, meu coração fica tranquilo, porque eu sei que agora ele dorme em Cristo. Ele dorme em Cristo. E que um dia, ele vai ressuscitar com o seu corpo em glória. Com o seu corpo em glória. E vai morar com o Pai. Assim como Jesus venceu o mundo e hoje mora à direita do Pai, aquele que aceitou Jesus e segue os caminhos de Jesus, também vai morar com o Pai. E quando fala assim, não, ele não aceitou Jesus, ele tinha uma vida de qualquer maneira, aí sim me dói. Por que me dói? Porque eu sei que ele não vai ter uma segunda chance. Ele não vai ter uma segunda chance. Então a chance é hoje.
a chance é agora, porque nós aqui só sabemos do agora, do que acontece nesse momento, porque a palavra de Deus vai falar que o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Ele. O que vai acontecer a partir de amanhã, ou a partir de logo mais, nós não sabemos. Uma coisa eu sei, que as nossas vidas estão entregues nas mãos do Senhor. Aleluia. E que a gente possa trilhar esse caminho, sabe, cuidando de corpo, alma e espírito, que a gente possa continuar sendo irrepreensíveis, imaculados, sem mancha, sem defeito, fazendo o bem dia após dia. Que a Aleluia. gente possa entender e compreender que a gente tem uma liderança na igreja, que a gente tem uma liderança em casa, que a gente tem uma liderança no trabalho, que a gente tem uma liderança no colégio. Aleluia. Onde quer que você vá, tem alguém que você tem que dar uma satisfação, tem alguém que você tem que respeitar. E não importa o que é, isso é o papel de um cristão. E que a gente possa fazer da melhor maneira, para que a gente possa estar sempre imaculado, para que a gente possa estar sempre puro, sabe? Aleluia. Esperando a vinda de Deus. E qualquer dificuldade que a gente possa ter, ou vier ter uma dificuldade, que a gente possa lembrar e reconhecer o que está escrito na palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela tem resposta para todas As coisas. que está aqui, nesse manual. Aleluia. Foi isso que Deus falou para Josué. Amém. Só não aparta de ti o livro, mas medita nela de dia E de noite. A palavra de Deus vai falar no Salmo número 1, que quando nós meditamos nessa palavra de dia e de noite, ele faz uma comparação lá que nós seremos, ou nós somos, como árvores plantadas junto a ribeiros. E quando uma árvore é plantada junto a ribeiro, onde tem água abundante, o que acontece? Essa árvore, ela cresce na estação certa, ela dá fruto na sua estação certa. Lá fala que nem as suas folhas caem, mas tudo que fizer, prosperará. Então que hoje nós possamos ser essa árvore plantada junto a ribeiros de águas. Para que nós sejamos fortes, uma raiz que penetra no chão. Tá? Amém. Para que a gente venha dar o nosso fruto na nossa estação própria. Para que a gente possa fornecer sombra. Para que a gente possa ser exemplo. Para que eu e minha família possa ser testemunho para os outros. É isso que nós temos que fazer como cristão. Enquanto assim, Deus, queira que nós viemos a permanecer nessa terra. E essa decisão, ela depende exclusivamente de mim e de você. Aleluia. A decisão da tua vida, quem toma é você. Tá? Ninguém pode tomar por você. A decisão da minha vida, quem toma sou eu. Mas que o Espírito Santo de Deus, ele possa, a cada dia, sabe, entrar na nossa mente, lá no profundo da nossa consciência, que a gente possa entender que sem Deus nós nada somos. E que com Deus a gente pode tudo. Porque a palavra de Deus vai falar que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Que nós sabemos, só precisa nós lembrar e reconhecer o que aqui está escrito. Amém? As palmas louvam o Senhor.